Em Curitiba, o BRDE apresenta o Palacete dos Leões. Mais que uma casa, um símbolo, marco da riqueza do ciclo da erva mate e ícone da arquitetura do início do século passado. A antiga residência da família Leão é hoje um endereço onde a cultura convive com o conhecimento, a sustentabilidade e a inovação. Espaço Cultural BRDE. Aqui, história e arte moram juntas. Olá, meu nome é Cecília Bergamo e eu estou aqui para falar um pouco para vocês hoje do Palacete Leão Júnior, o Palacete dos Leões. Essa edificação hoje está situada aqui na Avenida João Gualberto, no bairro do Alto da Glória, aqui em Curitiba. Antigamente, essa rua, essa avenida, era chamada de Boulevard 2 de Julho e era um caminho, um atalho que levava à Estrada da Graciosa. O projeto do Palacete foi concluído em 1902 e ele foi comissionado para servir de residência a Agostinho Emelino de Leão Júnior e Maria Clara Abreu de Leão, os fundadores da empresa Mate Leão, que em 2007 foi vendida à Coca-Cola. O projeto do Palacete foi comissionado ao irmão de Maria Clara, o engenheiro Cândido de Abreu. Cândido de Abreu estava atento às influências estilísticas da época e utilizou aqui no Palacete Leão Júnior um estilo chamado de ecletismo, que fazia com que estilos e linguagens arquitetônicas diferentes convivessem de forma harmoniosa. O Palacete Leão Júnior representava, nesse estilo, o padrão de gosto da época, que buscava expressar requinte e uma nova modernidade urbana. Vamos conhecer um pouco mais dos detalhes arquitetônicos dessa residência, que é um símbolo do ecletismo. Esse convívio harmonioso de estilos típico do ecletismo pode ser notado aqui na fachada do Palacete. A gente pode observar princípios de modulação e simetria, que são preceitos que vêm do Renascimento, do Neoclassicismo, preceitos relativamente rígidos, que estabelecem a repetição de elementos arquitetônicos que dão ritmo à composição das fachadas, que se sobrepõem a elementos de origem barroca, como a ampla ornamentação arquitetônica que pode ser observada aqui na fachada. Alguns elementos da fachada merecem um destaque especial. Vamos começar pela platibanda, que era uma inovação tecnológica para a época. Vale lembrar que no período colonial, os telhados eles possuíam beirais que jogavam a água da chuva para longe das paredes. Com a platibanda era necessário um sistema de calhas que coletava a água da chuva para que essa água não infiltrasse nas paredes da edificação. A platibanda do Palacete ela é composta por balaústres e pilaretes. Sobre esses pilaretes nós temos compoteiras ou jarros que são amplamente ornamentados. Sobre essas compoteiras existem pináculos e na ornamentação a gente pode notar volutas, medalhões, cabeças de leão. Esses pilaretes eles acabam marcando esse conceito da modulação que traz ritmo à fachada do Palacete. O conjunto dessa balaustrada com os pilaretes, juntamente com a cimalha, que nada mais é do que esse friso que fica na base da balaustrada, forma esse emolduramento da parte superior da edificação. Na parte central do edifício, nós podemos notar a presença de pilastras, colunas e as portas em arco pleno. Esses elementos todos não possuem função estrutural, apenas função decorativa, que compõe essa fachada do Palacete. Vale a pena notar que esses elementos são todos elementos de origem mais clássica, mais renascentista, mas eles são muito ornados com figuras em alto relevo, aplicação de motivos fitomórficos, a gente pode notar cabeças femininas, conchas, todos esses elementos que trazem uma profusa ornamentação, típico do barroco. As portas do Palacete, todas elas possuem folhas duplas, com vidros que são decorados com motivos fitomórficos também, cercaduras que coroam o monograma da família que aqui habitava. Na parte superior das portas, na bandeira, existem vidros fixos coloridos nas cores azul, vermelha e amarela. Esses vidros coloridos, eles têm um papel importante
na composição até interna dos ambientes. Vale lembrar que naquela época a iluminação elétrica não era ainda muito utilizada, então a iluminação natural ela possuía um papel importantíssimo na iluminação interna. Aqui, com esses vitrais, o sol assume um papel ativo na composição dos ambientes internos. Conforme os diferentes horários do dia, conforme as diferentes posições do sol, uma luz diferente era criada dentro das salas do palacete. Na parte inferior da edificação, um elemento que merece destaque é o que chamamos de soco. Essa base da edificação é um elemento que confere robustez ao conjunto arquitetônico. O soco revela a opção do engenheiro em colocar o palacete elevado em relação ao nível da rua. No nível de baixo nós temos o porão do palacete e essa posição do palacete elevada em relação à rua contribui para esse aspecto palaciano da edificação. Outro elemento de destaque da fachada do palacete é a escadaria frontal. Essa escadaria é bipartida e ondulada, o que é uma característica bastante barroca também, que se contrapõe à rigidez desse princípio de simetria e modulação da fachada. Essa escadaria, ela liga o acesso do palacete a esse espaço no qual nós estamos aqui. Esse aqui era chamado de adro, ou terraço principal da casa. Esse terraço ligava o ambiente externo à primeira sala do palacete. Esse hall de entrada fazia parte do conjunto de ambientes mais cerimoniosos da casa, que recebia os eventos mais importantes e mais formais. Outro elemento da fachada que merece destaque são os cunhais, que são os cantos da edificação, que aqui são recuados com o intuito de evidenciar a composição da fachada. Na lateral do palacete é marcante a presença de balcões de mármore com guarda-corpo de ferro de forma bombeada e um estilo muito próximo do Art Nouveau. O ferro era um material inovador para a época e sua execução testifica a presença de talentosos artesãos, em sua maioria italianos e alemães, na cidade. Podemos notar também a presença de óculos elípticos posicionados sobre o soco lateral da casa, que tem aspecto robusto e corresponde à parede do porão. Os óculos são marcados pela sua ornamentação com cabeças de leão, apoiada em cartelas e coroada por uma concha, marcando uma inspiração barroca evidente. Essa fachada lateral, com esses balcões, equivale à posição onde ficavam os quartos dentro do palacete. Os dormitórios ficavam todos nessa lateral da edificação. Na outra lateral, nós temos a escadaria lateral, que dá acesso a uma varanda. Esse era o acesso do cotidiano da casa, do dia a dia da família. Essa varanda lateral ela é bastante especial porque ela apresenta elementos originários da casa, das primeiras décadas, quando os moradores estavam aqui. O primeiro elemento que vale a pena notar nessa varanda é a pintura das paredes com uma técnica chamada de decapé, que na verdade era a utilização de placas de stencil que eram utilizadas para fazer uma pintura nas paredes. Isso era bastante característico do ecletismo aqui no Brasil no começo do século. Outro elemento muito interessante dessa varanda lateral é o ladrilho hidráulico utilizado no revestimento do piso. Essa era uma opção bastante comum nessa virada de século, para revestir áreas molhadas como cozinhas, banheiros, áreas de serviço e varandas. O ladrilho hidráulico ele representa um patrimônio cultural. O ladrilho hidráulico ele é um elemento muito interessante porque ele até hoje é feito de forma artesanal e manual, peça a peça. Ele possui esse nome por conta do processo de cura do cimento. Ele é feito através de um pó de cimento que é prensado e ele é curado embaixo d'água, ficando algumas horas submerso e depois ele seca para poder ser então utilizado nesses revestimentos de áreas molhadas. Na parte dos fundos do palacete, o elemento que merece destaque é o torreão. Essa torre, que na época do palacete possibilitava visualizar a Serra do Mar, era o lugar que abrigava as funções ligadas ao serviço da casa, como a cozinha. O palacete possui um ícone marcante na sua ornamentação, o leão, também presente no sobrenome da família.
parte da iconografia clássica em diversas civilizações, esse elemento representa poder e nobreza, e ele pode ser encontrado em vários pontos da ornamentação do palacete, tanto em seu exterior quanto no interior. Este elemento também está presente nessas duas peças decorativas de cerâmica posicionadas aqui no jardim externo do palacete. Essas peças são réplicas, pois os leões originais, de faiança comum, provenientes da fábrica de Santo Antônio do Vale da Piedade, uma das mais antigas indústrias cerâmicas de Portugal, estão hoje posicionados no interior do palacete. Como esses leões cerâmicos ficaram por muitos anos aqui do lado de fora do palacete, as intempéries, o passar do tempo, comprometeu muito o estado de conservação dessas peças cerâmicas. Em 2018, o BRDE, juntamente com a equipe de conservadores, optou em reproduzir esses leões, fazer réplicas desses leões, para que essas réplicas então ficassem expostas aqui fora, enquanto os originais agora estão expostos, guardados dentro do palacete. O processo para a produção dessas réplicas foi um processo bastante complexo, que contou com um levantamento fotográfico minucioso, o processamento dessas informações, desses arquivos, para que então esses leões fossem impressos e depois pintados com uma pintura automotiva que garante que eles resistam bem ao passar do tempo aqui no lado externo do palacete. Então, vamos dizer, toda essa importância da erva mate evidentemente se configurou na questão da formação de uma burguesia urbana, e essa burguesia urbana, evidentemente, como toda burguesia no mundo, ela quer se afirmar, né? E a afirmação, em grande parte, se faz pela arquitetura, né? Essa afirmação, através da arquitetura, né, causou um grande passo na modernização da arquitetura da cidade, né? Tem um jornalista, ele é aqui da região, não sei se é daqui ou do litoral, o Nestor Vitor. Ele foi para o Rio de Janeiro, ficou um tempo lá exercendo a profissão dele, e quando ele voltou para cá, ele se admirou com isso, sabe? Uma afirmação do livro dele, assim, com todas as palavras, é assim: Curitiba era uma cidade alemã e agora é uma cidade italiana, sabe? O que ele queria dizer com isso? A arquitetura que os imigrantes alemães fizeram é aquela arquitetura urbana, sabe, de sobrado, feito em geral numa esquina, mas já com tendência à verticalização, a entrada não é pela frente, é pela lateral da casa, né? Típico disso é o Solar do Rosário, acho que é o melhor exemplo dessa tendência. E o que ele chamou de arquitetura de tendência italiana? Porque a Itália é todos os estilos do mundo, né? A arquitetura, né, de lá é a mais rica que existe. Ele quis dizer, mencionar, né, essa circunstância da arquitetura que os ervateiros fizeram ter essa tendência palaciana, não é? Porque eles tinham essa preocupação de exibir a riqueza, né? Eles tinham essa preocupação de fazer um estilo diferenciado daquele urbano do imigrante alemão, que era um cara, né, mais camponês, mais urbano e tal, e eles queriam uma coisa mais aberta, mais palaciana, né, do qual é típico aqui o Solar dos Leões. Então você tem casas que não são mais tão no centro da cidade, todas elas já são nesses bairros espaçosos, né, como era o Batel e como era aqui o Alto da Glória, e casas que são abertas para o seu entorno, né? Uma coisa que chama atenção aqui é a janela para tudo que é lado, né? Você está, né, com uma casa que está à vontade dentro do terreno. Essa tendência palaciana, né, ela cai redondinha na época dessa arquitetura, que é o período que a gente chama de período do ecletismo, né? E daí onde que se revela, né, essa é a questão da riqueza, não só nessa influência, mas no aporte de todos esses elementos. Nessa época você tem muito material importado, né? Às vezes vaso sanitário, né, vinha da Inglaterra, porque a Inglaterra que sabia fazer peças de ferro fundido, né? Muita coisa, muita tecnologia, eu não sei se esses vidros aqui não foram jateados na Europa, né? Bem provável que sim, né? Uma tecnologia simples, mas que não tinha aqui, né? Vidros coloridos, tudo isso, enfim, né, eram coisas que, vamos dizer, eram adquiridas tanto pelo gosto estético, pelo prazer da pessoa, quanto para mostrar isso, né? Para mostrar que eu estou nessa moda que está acontecendo, né, na Europa e tal. O neoclassicismo sempre predominou,
né? Em todo o período eclético, você tem a presença das colunas, das janelas em arco pleno, escadarias, né? A monumentalidade faz parte do neoclássico, né? O prédio da universidade ali na Praça Santos Andrade é isso, né? Ele é período eclético, né? Mas predomina elementos neoclássicos. Tem gente que acha que aquilo é neoclássico, não é, né? É ecletismo, né? Enfim, né? Você tem esse aporte de todo esse decorativismo, né? Que não tem necessariamente relação com a questão construtiva, né? Essas colunas aqui são enfeites, elas não seguram nada, né? Muitas coisas aqui são isso, né? Elas estão ali porque na época se usava assim, né? Então, você mencionou as compoteiras, né? Eventualmente, em algum período, elas serviram para fazer peso sobre as platibandas, né? E aquilo, vamos dizer, ter mais estabilidade, né? Mas eu acho que nessa época já não tinha mais isso, né? Você já podia passar uma barra de ferro sobre os balaústres, né? Isso seria estabilidade suficiente, né? Mas vamos dizer assim, a vontade de enfeitar, né, a ornamentação, essa característica, né, desse período, faz com que use-se todas essas coisas, né? Foi o último grande período do ecletismo para nós, né? Porque é um grupo de construções muito refinadas, muito bem feitas, com essa conotação palaciana, né? E que, né, faz com que o ecletismo tenha tido seu prestígio regional, em grande parte, graças a isso. De acordo com o historiador Newton Carneiro, o requinte que nós encontramos aqui no interior do palacete ainda não era experimentado na cidade. Era uma coisa inovadora para a época. E, de fato, o palacete apresenta no seu interior um requinte construtivo ornamental exemplar. São trabalhados de madeira, papéis de paredes importados, tecidos, trincos de porcelana importados de Portugal, ferro, gradis que vieram da Alemanha. E merece destaque aqui nessa sala onde nós estamos, que é a sala frontal aqui do palacete, que é ligada ao terraço que vem lá da rua, o teto de estuque. O estuco é uma técnica bastante antiga, a gente encontra relatos da utilização dessa técnica desde a Mesopotâmia. E é uma técnica bastante tradicional. Ela consiste na utilização de ripas de madeira ou mesmo sarrafos que eram preenchidos com massa. Esse termo estuque vem do italiano strucare, que significa empurrar a massa. Aqui no palacete, esse estuco dá forma ao forro e ele é ornamentado com uma série de pinturas e aplicações em alto relevo. Aqui na antessala, o tema do teto de estuque é a rosa e pode-se notar aqui a aplicação de elementos em relevo e a pintura de inspiração rococó. O lustre também é um elemento de destaque e confere esse tom mais cerimonioso à sala. A mesma linha florística do teto é expressa no papel de parede de origem inglesa que testemunha as primeiras décadas da edificação. Com motivos florais e arabescos dourados sobre um fundo verde, o papel atualmente preservado foi revelado no minucioso restauro da década de 1980 e tem sido conservado desde então. Notável também é o trabalhado das portas internas, verdadeiros painéis de cedro rosa que retratam em sua composição modelos austeros e clássicos. Essas portas são produtos das excelentes marcenarias que existiam na época em Curitiba. Na sala de música, apesar de simplificado, o teto em estuque mantém a linha florística. No teto de estuque da Sala da Lareira, foi utilizada uma ornamentação dentro da temática florística com uma composição diferenciada das outras salas. No restauro da década de 1980, constatou-se a existência de uma outra camada de pintura decorativa encoberta sob a camada pictórica com a representação de rosas. Com a abertura de pequenos trechos, avaliou-se que era possível recuperar a camada mais antiga através da remoção da camada mais recente. Esse delicado processo foi executado pelos restauradores com a participação de estudantes da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Como testemunho histórico dessa intervenção, foi deixada uma faixa da pintura mais recente como registro das duas camadas pictóricas.
Nas duas salas laterais ligadas a esse hall de entrada, nós podemos encontrar uma característica, um piso especial que veio lá dos primeiros anos da residência, que são tábuas corridas de araucária. Esse piso original foi mantido nesses dois ambientes e no restante da casa nós encontramos algumas alterações que foram feitas nos anos posteriores em reformas já conduzidas pelos descendentes dos moradores primeiros da casa. Na sala da lareira, por exemplo, o piso de tábuas corridas foi substituído pelo parquet na década de 40. Utilizando madeiras nobres como a peroba, a embuia, o cedro, o parquet apresenta uma paginação geométrica belíssima. Também, dentro dessa reforma dos anos 40, foi reformada a lareira, ponto focal dessa sala, que era, na verdade, a sala de jantar da família, o estar íntimo, o ponto de convivência da casa. Essa lareira possui uma influência Art Deco, que trabalha com a elegância das formas geométricas. Essa reforma dos anos 40, o parquet, a lareira, essa reforma reflete a mudança do padrão de gosto dessa segunda geração. Essa reforma ela foi conduzida pela filha do casal, a Caia, Maria Clara. O Palacete Leão Júnior passou por 4 importantes ciclos de restauro. Nos anos de 1986, quando o palacete foi adquirido pela IBM da própria família Leão, aconteceu o ciclo de restauro mais extensivo da edificação, na qual procurou-se conter a degradação que o passar do tempo mesmo havia causado no palacete. Esse ciclo de restauro acabou revelando vários aspectos originais da residência e foi muito importante na documentação que a pesquisa envolvida com o restauro acabou produzindo. O segundo ciclo de restauro aconteceu no ano 2000, quando buscou-se revelar a cor original das fachadas e foi pintado o palacete com esse azul que a gente pode observar até os dias de hoje. O terceiro ciclo de restauro da casa, que aconteceu por volta do ano de 2004, se atentou a atender às legislações atuais, principalmente no que dizia respeito à acessibilidade universal. Por fim, já de propriedade do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, houveram alguns restauros que aconteceram entre o ano de 2016 e 2019. Em 2005, vale lembrar que o BRDE adaptou, o espaço já era um espaço cultural, mas em 2005 ele passou a ser espaço cultural do BRDE, Palacete dos Leões, e nesse último bloco de restauros, o banco se dedicou a conservar o palacete e manter esses aspectos originais da arquitetura, tanto interna quanto externa do palacete. O Palacete dos Leões é uma unidade de interesse de preservação da Prefeitura Municipal de Curitiba desde 1979 e em 2003 ele foi tombado pelo Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Para falar um pouco mais sobre esse processo de tombamento que aconteceu em 2003, nós vamos ouvir a Rosina Parchin, que hoje é superintendente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que é o tombamento? O tombamento é uma palavra, em português brasileiro, ele é ambíguo o sentido, né? Porque a gente diz, foi tombado, caiu. Não. É que é uma palavra que deriva do português de Portugal, porque em Portugal existe um grande arquivo que se chama Torre do Tombo, não é uma torre, é um edifício que se chama Torre do Tombo e que guarda toda a memória do mundo português, dos navegadores, de todas as descobertas. Então ali está a história do mundo português, né, neste arquivo. E tudo que tem nesse arquivo é registrado num livro e que eles chamam de livro do tombo. Nas igrejas, quando as pessoas casam, são batizadas, tal, tem uma inscrição num livro. Este é um livro do tombo. Então, no Brasil se adotou, nos outros países dizem registro, reconhecimento, valoração. Aqui é tombamento. E o que é o tombamento? É justamente o momento em que, depois de todo um processo, uma aprovação pelo conselho, um conhecimento público dessa proteção, isso vai para um livro de tombo, vai ser registrado. Essa inscrição é o tombamento.
E depois tem alguns trâmites de registro em cartório e averbações e tal, para garantir, né, que todos tenham conhecimento de que esse bem está protegido. Daí já são atitudes burocráticas, né, mas que é o regramento da lei que protege os bens culturais. A lei estadual, que protege o patrimônio cultural do Paraná, que é uma das leis mais antigas, estaduais mais antigas do Brasil, ela é de 1953 e ela já dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Paraná. Ela é inédita nisso. Então, o Paraná sempre teve essa preocupação de cuidar do patrimônio natural também como um bem cultural dos paranaenses. E os primeiros bens tombados do Paraná foram aqueles que, coincidentemente, sobre os que já eram protegidos pelo governo federal. Né? Os bens mais antigos, inclusive, né? Que já desde 1937, quando foi criado o Serviço do Patrimônio Nacional e foi homologado o Decreto-Lei 25, né, de 1937, que estabelece a preservação do patrimônio nacional. Então, o Paraná tombou praticamente os mesmos bens, ou seja, Fortaleza da Ilha do Mel, a Igreja de São Francisco de Paranaguá, Colégio Jesuítas, a Igreja de Santo Antônio na Lapa, que foram os primeiros bens tombados no estado do Paraná. Em seguida, isso nós estamos falando assim, de 53, início dos anos 60, que foram os primeiros tombamentos, né? 61, 62. Em 65, o Paraná já protege Vila Velha. Entende? Então, se veja que interessante essa coisa do olhar da preservação do patrimônio, né? Essa gama ampla que é o patrimônio cultural. Patrimônio é isso. Patrimônio é uma coisa que a gente recebe da família e que deixa para os descendentes. E no caso do patrimônio cultural, a gente recebeu de gerações passadas, a gente recebeu da natureza, nós protegemos para deixar para os nossos futuros, né, descendentes. Trabalhei numa equipe que fez essa pesquisa da arquitetura dos ervateiros, com o Kay, com a Mari, a Beth, e a gente fez esse trabalho. E vimos uma coisa que foi muito triste, a maioria dos edifícios não existia mais. Os mais importantes, os maiores, em áreas mais centrais, né, por isso que eu disse, tem poucos na Comendador Araújo que estão protegidos, e este é uma exceção, porque ele é excepcionalmente belo. Ele tem acabamentos e requintes de arquitetura e de madeira e de pisos e de esquadrias e detalhes de forros como poucos prédios em Curitiba têm. E aí a questão do prédio novo, aí veja, nós estamos falando de anos 80. Os arquitetos que foram contratados para fazer o prédio, que foi o arquiteto Alfred Willer e José Hermeto Palmas Sanchotene, eles tiveram uma felicidade na proposta, porque quando eles viram o terreno que foi colocado para fazer o escritório propriamente dito, era uma área verde que tinha uma proteção enorme. E eles tiveram que adequar um edifício a essa área. Por isso o edifício é bastante orgânico, né? Tem várias pontas e lados e tal. E tiraram partido com coberturas zenitais de vidro para que as pessoas dentro do espaço pudessem olhar a natureza em volta. E se contiveram, com a sua bela arquitetura contemporânea, se contiveram a uma altura deste edifício, que é o edifício cultural, de valor cultural, né? Então, eu acho que assim, foram vários fatores que deram essa qualidade a esse conjunto. Bons arquitetos, pessoas que estavam à frente de uma instituição que tiveram a visão, né, de não demolir, de não destruir, de não descaracterizar o bem, pelo contrário, valorizar. Isso que deu. Valorizou muito mais a empresa que fez, né? Eu acho que Curitiba tem vários exemplos, o Paraná tem também muita coisa que lhe dá um valor muito grande nesse patrimônio cultural, inclusive no imaterial, né, que já existe muita coisa preservada, as áreas naturais que são fundamentais, né, não só para a nossa qualidade de vida, mas
para a preservação da natureza como um todo, né? Que a gente preserva não só o verde, a água, mas os animais, nossa temperatura, né? A chuva, o vento, o céu azul, essas coisas todas são decorrentes de um ecossistema que tem que ser protegido, né? O Palacete Leão Júnior, ano que vem, completará 120 anos. E ainda assim, para nós, é um objeto de estudo constante, que está sempre revelando novas coisas. Apesar desses intensos restauros pelos quais a edificação já passou, esses estudos, essas descobertas sempre podem ser revisitadas e sempre surgem informações novas, que para nós é o que torna esse bem tombado um patrimônio cultural vivo. Ele se mostra de formas diferentes através do tempo. Possivelmente nós deixamos de fora muitos dos detalhes que a gente consegue encontrar aqui no Palacete, tanto fora quanto dentro. Então nós vamos disponibilizar para vocês um link que é um tour virtual que nós montamos aqui do Palacete. Através desse link, que pode ser usado em sala de aula inclusive, você pode conhecer em mais detalhe cada pedacinho aqui do Palacete e descobrir mais informações sobre os principais pontos da arquitetura. Esse link ele está sendo constantemente abastecido com novas informações, novas imagens, mas ele funciona como um recurso interativo que permite que você passeie tanto fora quanto dentro de cada ambiente do Palacete Leão Júnior. Nós convidamos todos vocês a conhecer essa plataforma para que mesmo de forma remota ou distante vocês possam conhecer o Palacete mais de perto.